Bom dia. Esta é a missão 57, organizada pela Estação Espacial Análoga Habitat Marte. Hoje nós teremos uma apresentação sobre o solo marciano simulado no Brasil, pesquisa e desenvolvimento no Habitat Marte. Hoje é 23 de novembro de 2020. Assim, nós temos alguns objetivos com essa pesquisa, relacionada à questão do levantamento de literatura sobre solos análogos simulados à base de basalto, identificação também de depósitos de basalto vulcânico no estado do Rio Grande do Norte, pesquisa sobre o uso de solos simulados à base de basalto para aplicações espaciais, análise do solo, também elaboração de metodologia e leitos de cultivo de plantas e outras aplicações baseadas em solo simulado, né? Algo muito interessante desta pesquisa foi nós termos encontrado uma base de dados, certo? Uma base de dados de solo simulado, né? Isso aí é uma base de dados da University of Central Florida, que fica baseada em Orlando, né? No caso, nós identificamos 3 experiências de produção de solo simulado marciano, com base em basalto, e 2 pesquisas sobre solo da Lua, análogo, com as mesmas características, né? Então, a identificação dessas 5 experiências de solos simulados baseadas em basalto encorajaram a pesquisa sobre solo simulado no Brasil, identificando a disponibilidade desse tipo de solo no Pico do Cabugi, né, que é um vulcão extinto aqui na região central do estado do Rio Grande do Norte, né? E também essa pesquisa, esse solo simulado, ele é muito importante no contexto das operações da Estação Espacial Análoga Habitat Marte, tá certo? Então, aí nos próximos slides é possível ver algumas páginas, resultados da pesquisa, né, nessa base de dados da UCF, tá certo? E assim como apresentando alguns artigos que suportam, né, assim, considerar esses solos simulados à base basalto, né? Então, aqui na consulta base de dados é possível fazer algumas configurações para melhorar a questão dos resultados. E no caso aqui, entre as pesquisas que foram realizadas aqui, nós encontramos então 3 tipos de solo à base de basalto, que seria um solo coreano, um solo de Mojave e um solo de uma empresa privada chamada Martian Garden, né? Então, nesse solo de Mojave, né, esse solo simulado, então ele é possível ver algumas publicações que foram feitas, né? No caso, ele foi desenvolvido pela JPL, ou Jet Propulsion Laboratory, que é uma parceria aí entre a NASA e a Caltech, né, lá na Califórnia. No caso, o JPL ele está baseado em Pasadena, na área metropolitana de Los Angeles, e eles lá é onde são desenvolvidos os rovers, como é o caso agora do Perseverance, que foi enviado para Marte, né? Então, ele é testado lá e eles precisavam, então, de amostras de solo análogo para avaliar melhor o funcionamento do rover que estava na época em desenvolvimento aqui no planeta Terra, e eles já preparam uma outra versão de rover que seria para ser utilizado inclusive para o retorno de amostras de Marte para o planeta Terra, né? Então é bem interessante ver que o Jet Propulsion Laboratory eles desenvolveram um solo com essa característica, né? Então, aqui tem uma publicação na revista ICROS, é uma publicação de 2008, né, sobre o solo simulado marciano Mojave, né, apresentando a caracterização né, desse solo aí. O segundo solo, então, é um solo coreano, que foi desenvolvido pela Universidade de Hanyang, né? No caso, eles fizeram a coleta desse solo em um rio, próximo lá ao rio Rantangang, né, que foi feita essa coleta aí. E o terceiro solo é um solo desenvolvido por uma empresa privada chamada Martian Garden, e no caso eles forneceram, é o mesmo tipo que é fornecido, é o mesmo
é semelhante à questão do solo simulado Mojave, né? Que, no caso, que foi produzido pela JPL também, né? Inclusive, é interessante ver a questão das colorações aqui nessas imagens aí. Então, no caso, o Marchand Garden, eles vendem esse solo simulado também para qualquer pessoa que quiser comprar. É possível adquirir na página deles. E então, esse solo aí, você pode... Pessoas que podem adquirir esse solo por hobby, pesquisadores, educadores de várias partes do mundo, né? E aí tem muitas escolas, principalmente nos Estados Unidos, que eles fazem experiências de cultivo nesse solo simulado aí, né? E então, assim, a gente está com o desafio de desenvolver e disponibilizar esse solo simulado aqui no Brasil, né? Então, é a única, assim, pelo menos que eu tenho informação, assim, o nosso grupo, né? Principalmente eu e Davi aí, outros pesquisadores, o professor Elton Dantas também, lá na Universidade de Brasília, nós somos os poucos pesquisadores que estamos interessados nessa abordagem aí, né? Do desenvolvimento de solo simulado aqui no Brasil, né? Então, foi feita também uma pesquisa colocando a observação, no caso do solo lunar, tá certo? E aí foram encontrados dois solos, um solo chamado Maryland Sanders e outro que é o Black Point, né? E aí, no caso, em relação à questão dessas respostas aí, no caso, esses dois solos foram desenvolvidos nos Estados Unidos. No caso desse solo Maryland, né? Ele foi desenvolvido pela Universidade de Maryland. Então ele foi um solo coletado aí na cidade de Sanders, lá nos Estados Unidos, né? E então que tem alguns artigos que foram publicados em 1995 sobre as características desse solo lunar. E o outro solo é chamado Black Point, né, que foi desenvolvido pelo Kennedy Space Center da NASA, né? Então ele foi desenvolvido, a partir de um ponto que eles identificaram no estado do Arizona, né? Então ele é um ponto de lava e que eles consideraram que ele teria propriedades próximas ao solo lunar, né? Tá certo? Então esses foram algumas referências, né? Aí foram os 5 solos aí que foram encontrados aí com 3 solos com a característica como se fosse o solo marciano e 2 solos como se fosse apresentar as características do solo lunar, tá certo? Então, tá certo? Então, no caso, foram identificadas 2 pesquisas que consideram o solo análogo, respectivamente, né? E então, agora a gente vai estar falando um pouco sobre a identificação de depósitos de basalto vulcânico no estado do Rio Grande do Norte. Aí tem alguns estudos aí de Leonardo Júnior e Araújo, né, e Cisal, né, que já identificava a presença do basalto no Pico do Cabugi, formando um cone localizado a 7 quilômetros da cidade de Lages. O Pico do Cabugi ele possui 500 metros acima da planície, as amostras de rocha no local variam de alguns centímetros a mais de um metro, de acordo com Leonardo e Araújo. E, no caso, sobre as pesquisas sobre a aplicação dos solos análogos, né? Então, eles são muito, muito importantes, principalmente para a atividade de cultivo de alimentos em Marte e Lua, né? Se preparar para o cultivo de alimento tanto no planeta Marte como na Lua. A impressão aditiva de itens e produtos e aí também a impressão aditiva de habitats, né? Essas 3 principais tipos de pesquisa aí, né? Sobre a produção de alimentos com solo marciano simulado, né? Então isso é importante, assim, no contexto de realizar experiências de pesquisa na área espacial, um dos objetivos primordiais da Estação Espacial Análoga Habitat Marte é desenvolver a produção de alimentos em ambientes confinados, né? Ou closed loop systems, né? Assim como será em Marte, né? Então, em Marte, por conta das condições atmosféricas, você não vai cultivar em locais abertos, mas em locais confinados, né? Então, em Marte, ele vai ter que realizar a coleta do regolito, né, que é o solo marciano, para que seja realizado o cultivo de alimentos nesse regolito, tá certo?
mas em áreas fechadas, tá certo? Nas estufas, né, que estariam em funcionamento em Marte, né? Então, nesse sentido, mostra-se promissor o desenvolvimento de áreas de cultivo de alimentos baseado em solo análogo, para que a gente aprenda, observe como é que o desenvolvimento dessa planta ela vai se comportar. Também a gente possa observar também alguns aspectos relacionados aí a possíveis dificuldades, ou como é que a gente configura um pequeno receptáculo também para o cultivo dessa planta, como é que essa planta ela vai ser alimentada em termos de nutrientes, em termos de água, quais são os sensores que a gente pode estar embarcando, né, para que esse cultivo ele possa ser realizado, né? E isso é um pouco também que Davi, no final da apresentação, eu vou abrir a palavra para ele estar complementando também que isso na missão 57, nós tivemos no Habitat Marte aí nos dias 21 e 22 de novembro, e era uma das coisas que a gente está discutindo sobre como é que a gente vai preparar esse leito, né? Como é que ele vai ser fechado, como é que se a gente, a iluminação desse leito, se a gente vai incorporar alguns elementos de automação. Então, no final, vou abrir a palavra para Davi, para ele apresentar algumas reflexões sobre isso aqui, como é que a gente pode estar preparando isso, e foi uma das reflexões que a gente realizou lá no Habitat Marte, numa visita técnica que a gente fez esse final de semana, né? Outro recurso importante aí seria a questão do uso do solo simulado para impressão aditiva, tá certo? Então, seria transformar esse solo em uma espécie de barro que pudesse ser colocado numa extrusora para realizar a impressão de, por exemplo, uma tigela, tá certo? Ou algum tecido. Não seria uma segunda aplicação. E a terceira aplicação seria a questão da impressão aditiva para o desenvolvimento de construções, né? Então, aqui é uma construção que foi feita com uma mistura de solo e um tipo de plástico chamado PLA, tá certo? Depois a gente que terminar a apresentação, a gente pode assistir um vídeo aí. Então, nessa mistura, pelo que eu notei, essa mistura, essa matéria-prima aí, então ela vem de uma forma pastosa e que depois ela tem uma espécie de um soprador térmico, certo? Que vai realizando o enrijecimento de camada a camada, né? À medida que esse material vai sendo depositado, existe um soprador quente que vai acelerando a solidificação desse material que está sendo adicionado, né, camada a camada, né? Por isso que se chama impressão aditiva, porque ela é adicionada camada a camada, né? Assim por uma extrusora, né? E aqui nós identificamos uma pesquisa aqui no Rio Grande do Norte, é uma pesquisa recente, já desenvolvida agora no período do coronavírus, no caso é uma publicação da Universidade de Potiguar, de 13 de julho de 2020, né? E aí eles fizeram a impressão aí, tem alguns professores aí da universidade que realizaram essa pesquisa. E aqui tem imagem da casa que eles construíram utilizando a impressão aditiva, né? Então, isso envolve programação, envolve controle de máquina, né? Para que isso seja possível. Então, se a gente tivesse esse solo em quantidade, né, que de repente propiciasse a gente desenvolver uma impressão, mesmo que fosse uma coisa menor, um formato de oca, alguma coisa assim, seria interessante para a nossa pesquisa, tá? Em relação à questão da metodologia de coleta de solo análogo, né, então, seria possível ver algumas fotografias que ilustram como será o procedimento de coleta do solo análogo no Pico do Cabo Gi. Então, aí a gente saindo com a vestimenta, aí uma ilustração, né, aí subindo o Cabo Gia, que é interessante ver a, a extensão do basalto, né, no local. Aqui também nessa imagem também é interessante ver a quantidade de basalto que tem aí no pico do Cabo Gia. Mas no nosso caso nós realizamos a coleta numa área de transição entre a rocha
e para o solo, né? Então, aqui o procedimento de coleta do solo à base basalto, tá certo? E esse solo, então, ele foi objeto de análise, né? Aqui para a nossa pesquisa. Então, aqui isso foi uma pesquisa realizada no Centro de Tecnologia Mineral do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. E aqui são os resultados. O método que foi realizado foi um método de espectrometria fluorescente, né, por raio-x. Então, aqui foram os elementos que foram identificados nessas amostras aí. Aqui do lado eu coloquei o significado de cada um. O que foi mais encontrado nesse solo foi o pentóxido de ferro, né? E também um pouco do óxido de ferro. Então, é quase tudo ferro, né? E aqui no próximo slide eu coloquei também duas classificações, uma do Wikipedia, né? Explicando um pouco mais sobre o basalto, né? Que ele, no caso, geralmente 40 a 55% de sílica e também outros elementos aí, né? Os basaltos são do tipo mais comum de rocha vulcânica na Terra, sendo componente-chave da crosta oceânica, okay? E a principal rocha constituinte da generalidade das ilhas oceânicas, né? Incluindo Islândia, Ilha da Madeira, Canárias, Cabo Verde e outras ilhas aí. As próprias ilhas, próprio Havaí também. Aqui uma outra classificação, os basaltos são rochas com teores de esse elemento aqui, que é o dióxido de silício, né? Certo? Com teor álcalis totais menor que 5%, quimicamente pode ser subdivididos ou classificados de acordo com o diagrama. E aí o seguinte, qual vai ser o próximo passo da pesquisa que a gente está realizando? A gente vai pegar esses resultados aqui, né, que foram encontrados aqui, e aí a gente vai comparar com a literatura para ver como é que esse nosso solo encontrado aqui, que no caso ele indicou que teria aí, no caso tem os óxidos e no caso né, os óxidos em duas quantidades aí. Então a gente vai estar conversando com o pessoal para ver essa discussão relacionada também aos outros artigos, né, para ver como é que se é similar ou não, né, as outras pesquisas que foram realizadas, né? E então, aqui já concluindo, o desafio é identificar uma jazida que tenha condições legais, técnicas e logísticas de suprir em quantidade e qualidade da matéria-prima, né, que a gente demanda, principalmente se for para o cultivo de plantas, né, de vegetais que para a nossa pesquisa, a quantidade de solo que a gente tem para coletar é viável, né? Já se for para realizar impressão aditiva de utensílios, é possível também, mas se for realizar impressão de habitats, já fica mais complicado, porque tem que ser uma quantidade grande, né, de material. Então, a gente tem que ver a questão de onde é que esse material ele poderia estar sendo adquirido, né? E, por último, relacionar também desenvolver equipamentos e tecnologias para realizar a impressão de itens e das habitações mencionadas na apresentação. E também, essa última parte aqui que a gente está discutindo agora, seria a questão de realizar pesquisas e elaboração de leite de cultivo com o solo simulado, né? Porque, então, assim, o recipiente, um local, um equipamento para colocar os sensores, como é que vai ser, de repente, a alimentação de água, de nutrientes para o funcionamento desse sistema. Então, isso é uma coisa que a gente está desenvolvendo agora, tá? Aqui foram algumas referências da pesquisa, né, que foram consultadas, e aí está aqui o meu contato, né? Então,